Cara, prazerão falar contigo, né? Já tem um tempinho que a gente está tentando marcar aí. Pode crer. Agora. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço demais, cara. Sou muito fã do seu trabalho. Sempre acompanhando você aí. Você é sem base, cara. A forma que você toca é de cair, como diz aí, a bunda da calça. Valeu. Eu vejo uns vídeos, cara, né? Eu sou apaixonado com guitarra country, né? Apesar de, assim, tá começando a estudar, até comprei aquele curso seu aquela vez lá. Aí dou umas enroladas aqui, mas tô sempre pegando alguma coisa lá. Então, assim, a gente sempre pesquisa, igual eu já vi você falar, tem muito pouco material de guitarra country, né, cara? Legal para você estudar. E muita coisa é inglês e eu não falo inglês. Então, aqui no Brasil é pouca coisa. Fora tem umas coisas assim, mas são tudo meio avulso, né? É difícil conseguir material. E aqui no Brasil o estilo é meio. Não é todo mundo que encara de tocar isso, né? Seja pela dificuldade que acho que está acima sei lá, dos outros estilos, ou até mesmo por acesso a bons materiais, né? Cara, é um estilo assim, realmente tem uma escassez assim de material. E mesmo aqui fora, viu, cara? Mesmo em inglês, assim, os materiais que tem, a verdade é que a maioria são compilações de licks, assim. Basicamente, você vai trabalhar ali repertório e tal. E lógico que com uma certa dedicação ali, pesquisa, você acaba conseguindo fazer uma engenharia reversa e entender o conceito por trás dos licks. Mas não tem muito material, por exemplo, ensinando a parte de fraseado, explicando as escalas, notas de passagem, esse tipo de coisa, assim, os conceitos, né? É realmente difícil. E no Brasil, eu acredito que assim, o estilo seja pouco explorado mesmo, por não ser tão, né, popular quanto outros estilos, assim. Aqui tem a vantagem de, por exemplo, em Nashville, eu vejo, sim, tem molecada que tá começando a tocar e mora aqui, tá no céu, porque você consegue ver muita gente fazendo ali na sua frente, né, pertinho, é diferente. Você consegue perguntar coisas, enfim. Então, nesse sentido, tem esse acesso maior, né? Eu não sei se é mais difícil tocar o country, mas, assim, a verdade é que é um estilo te deixa, assim, muito vulnerável, assim. Então, se você se não é 100%, uma notinha errada que sai ali, que você não palhetou, que saiu mais fraca, com o som limpo ali, aquela coisa mais, né, não tem muito como mascarar. Então, por esse motivo, assim, você tem que estar realmente com a técnica em dia, todas essas coisas. O que não quer dizer que os outros estilos também não sejam assim, né? Mas talvez dê para mascarar um pouquinho mais. Eu comecei tocando rock, assim, então não me sinto mal de falar isso como se fosse superior porque eu toco country. Na verdade, eu tive que ralar bastante, assim, para, né, tocando rock. Depois, quando eu comecei a estudar o country, eu falei, porra, meu, sai tudo, tipo, fica tudo bem, né, óbvio, né, bem na cara, assim. Mas eu pelo pouquinho, assim, que eu toco em banda de baile e tudo, a gente toca um pouquinho de cada estilo. Então, você navega por vários estilos aí para tocar, né? Dentro das linhas de guitarra de cada estilo. Eu, igual eu te falei, no country ainda estou engatinhando, beabá mesmo, aprendendo as frases agora, pegando o jeito, mas o pouco assim que eu já vi, cara, eu costumo afirmar que o buraco é bem mais embaixo. A guitarra country é diferenciada. Para mim, é um dos estilos mais difíceis, se não o mais difícil, cara, porque é igual eu costumo dizer, primeiro, você sabe de tudo que eu vou falar, guitarra limpa, o fraseado é muito rápido, improviso por acorde, o country não aceita engambelar, não, cara. Não tem esse negócio de você ficar numa escala só, entendeu? E frasinha clichê, não. É pipoco o tempo inteiro, é um raciocínio muito rápido. Uma nota que você perder ali, um raciocínio caga com o negócio todo. Então, é coisa assim, o cérebro tem que estar e a mão nem se fala. Pois é. Tem a coisa também do timbre. Outra dificuldade é a parte de ligadura, né? Você fica um pouco mais limitado, não dá para fazer um monte de frase com ligados, tem que paletar, né, com a paletada híbrida e tal, mas Pois tem é. Aqui no Brasil, cara, eu lembro que, assim, eu toco muito sertanejo, principalmente sertanejo antigo, né? Quando começou as coisas do country, assim, pra gente, que escutava muito sertanejo, alguma coisa de country que a gente escutava, não tinha internet, era do sertanejo, quando o Chitãozinho e Chororó gravava alguma coisa, depois o Leandro Leonardo. O Leandro Leonardo tem um disco lá, O Sonhador, que até o Rick Ferreira gravou umas guitarras lá de country. Eu até o Rick entrevistei ele também, é o ele pioneiro. contando, né, que gravou bastante coisa de country aí, que ele foi um dos pioneiros no Brasil a fazer e tal.
Sem Então, dúvida. assim, tudo que você ia tirar de country, pra gente já era uma dificuldade danada, porque você não era acostumado com aqueles intervalos de, né, os double stops, corda solta, blue note, aquele negócio ali, a gente tomava um couro danado, tirava mais ou menos, aí depois ia ver que tava fazendo errado, porque a É, linguagem é outra, né? Então, um trem danado, cara. é assim mesmo, cara. É Deixa eu embaçado. te falar. Vamos começar o bate-papo aí, cara. Começa contando pra gente aí como é que foi seu início com a guitarra, quando você começou a tocar, como é que foi a jogada da guitarra pra você aí? Cara, eu comecei comecei a tocar mesmo quando eu tinha uns 12 anos. Meu pai sempre tocou música em casa, chegou a dar aula de violão pros vizinhos, assim, sabe? Uma coisa mais local, assim, mas sempre tocou muito bem, sabia bastante teoria, assim. E aí ele até tentou me ensinar quando eu era mais novo, mas meio que eu não estava pronto, assim. E ele também, ele era bem assim, essa coisa da teoria e tal, ele era firme nisso daí. Eu acho que isso aí me assustava um pouco, assim, no começo. Aí comecei com os amigos mesmo, com os 12 anos. Depois disso, aí meu pai me ajudou bastante. Com os 13 anos já comecei a ter aula com um professor na minha cidade, que inclusive é o Rodrigo Rodrigues aí. Vamos ver se ele entra mais tarde aí, gente boa pra caramba. E enfim, e aí basicamente fiquei, né, fiquei viciado no instrumento, assim, eu não largava, tocava dia e noite, mas na época eu gostava de tocar metal, gostava de tocar Iron Maiden, depois Pink Floyd, gostava bastante, depois aqueles os clássicos, assim, né, o Clapton, Jeff Beck, Santana, sempre gostei muito desses caras, assim, e depois o country veio mais tarde, né, quando eu tinha, sei lá, não sei, uns 17 anos aí, eu comecei a escutar mais country. Eu gostava já muito do Steve Morse, do Zakk Wylde. Foram esses dois caras que meio que foram a porta, assim, né, de entrada pro country. Eles tinham um pouco de influência, né, do estilo, então eu comecei a pesquisar coisas relacionadas, né, indo para trás um pouco na história desses caras, assim, ver o que eles escutavam e tal, e aí achei, né, Albert Lee, Brent Mason, todos esses caras, assim, do country mesmo. E aí, cara, adorei, né? E aí foi uma loucura, porque eu já tocava, assim, relativamente legal, tecnicamente eu era bem eficiente, assim, e quando eu comecei a estudar o country, eu tive que dar um passo atrás, me colocar novamente numa posição de mais, sabe, de quem tá iniciando mesmo os estudos no estilo, que às vezes é difícil, eu vejo pessoas que estão tentando fazer essa transição, assim, tem essa dificuldade também, é meio frustrante, né? Você já tem aquela fluência, Fluência, né? uma escala e tal, né? E tocava para cima e para baixo com a pentatônica, os modos gregos e tal ali, daí depois começa a fazer improvisação por acorde, tocar com som limpo, palhetada híbrida, tudo isso aí me forçou a dar um passo atrás, mas, né, sempre firme ali, determinado, aí começou a acontecer, cara. E a técnica foi uma coisa que, a parte de palhetada híbrida, por exemplo, foi uma coisa que, como, né, eu acho que muita gente se identifica com técnicas diferentes, tem diversas formas de tocar guitarra, né? Tem cara que é bom no sweep, two hands, enfim, ligadura. Para mim a palhetada híbrida foi uma que foi muito natural, assim, então não deu tanto trabalho. Eu falei, pô, legal, talvez, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para ser bem eficiente, tocar, né, coisas diversas e conseguir resolver situações, mas também tem que ver o que a gente tem que facilidade e investir naquilo, né? É isso que eu ia te perguntar, porque já tinha visto você falar que já tocava os outros estilos, você veio do rock, tocava bem, e é essa pergunta que eu ia te fazer, que você começou a responder aí. Como é que foi esse lance quando você foi migrar, né, cara? Porque é outro universo, é outra parada, né? Geralmente bagunça a coisa mesmo. Bagunça, até um certo ponto você consegue ir com a sua bagagem do rock, assim, e você continua usando ela, claro, você não descarta nada, né? Conhecimento é conhecimento, só soma, mas de certa forma eu me senti limitado, principalmente na parte de fraseado, e aí eu tive que desenvolver esse lado. Aquela coisa, estava acostumado a tocar assim no máximo, aquela mais próximo seria aquele tocar um rock and roll, um blues, assim, você conseguir resolver com uma escala ali, duas, de repente os modos gregos e a pentatônica e tal, e ficar naquilo, né? Tocava por tonalidade. E depois passar a tocar por acorde. Então, se você pega um country que é meio blues, você vai tocar, mas vai soar meio pobre, assim, né? É. Comparado com os caras. Então, e outras músicas aí nem dá pra tocar, porque aí é por acorde mesmo, não tem jeito. Você fica numa escala só, chega uma hora que soa errado, fica fora. E aí comecei a querer
desvendar, né, a questão do fraseado por acorde e especificamente com a linguagem do country, não do jazz, porque eu sabia que o jazz era assim também. Acho que todo músico, né, que acaba se aprofundando no instrumento, uma hora ou outra cai no jazz, estuda um pouco, comigo não foi diferente, mas a linguagem é um pouco diferente, né, tem esse mesmo conceito de fraseado por acorde, mas é diferente. Dentro do country tem o estilo essa swing, né? Que pega muito da guitarra jazz aí e tal, né? Dá uma flertada boa ali. Eu acho até que assim, as harmonias são menos complexas do que o jazz. Mas tem a coisa da técnica e o tempero é outro, então sei lá, um estilo diferente, assim, né? Mas e aí foi, cara, foi uma loucura. E aí, né, me deparei também com a questão de falta de material, enfim, né? Mas fui meio que desenvolvendo um sistema, analisando solos de caras que eu admirava, tirando coisas de ouvido, né? Porque também é difícil achar até tablatura. Agora acho um pouco ainda, mas eu acho que eu não sabia nem procurar direito também, quando eu comecei a estudar isso. Então, é uma certa dificuldade, mas foi isso, cara. E fui achando, eu sempre fui muito de não copiar nada, muita coisa assim, né, leaks, enfim, não focar muito nisso, mas mais pegar o conceito por trás da construção, né, das frases, sim, enfim, e conseguir absorver isso e daí construir o meu fraseado e tal, né? Então, aos pouquinhos foi acontecendo, e uma frase aqui, uma ali e tal, foi conectando as coisas, né, e depois de alguns anos, aí você começa a ter mais liberdade, influência e tal, mas é um estudo longo aí. Verdade. Cara, deixa eu te falar, nessa época aí que você começou a estudar o canto, você já estava trabalhando com música profissionalmente, você já estava tocando à noite, fala um pouco dessa vivência sua aí, você tocou com a galera já, como é que foi? Cara, eu toquei, assim, eu tive bandas, claro, né? Desde o início, assim, tive bandas de cover, depois comecei a escrever umas coisas, fazer um som autoral e já trabalhava, assim, profissionalmente, assim, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar o country, eu comecei meio que a trabalhar profissionalmente. Eu dou aula desde que eu tinha 17 anos, eu já dava aula, assim, numa escola lá em Bragança e trabalhei lá, acho que 6 anos e, né, comecei profissionalmente dando aula, fazendo um show ou outro, assim. E depois, com o tempo, comecei a fazer gravações e tal, né? Tudo uma coisa por vez, assim, num ritmo devagar. Sempre dei bastante aula. A aula foi uma coisa que eu fiz bastante, assim. Tinha bastante aluno. Era a semana toda, todo dia. E tocar ao vivo, cara, foi uma coisa que eu meio que uma hora não que eu abri mão, mas eu fiz uma opção por focar em dar aulas e fazer o som que eu gostava, tipo assim, continuar compondo, tocando eventualmente com a minha banda que eu vinha formar lá, um trio, e a gente tocava as músicas autorais aí em festivais, mas tocava bem pouco, assim, uma vez por mês, então não era uma fonte de renda, era mais uma coisa para divulgar o trabalho mesmo. Mas eu fiz uma opção por dar aulas e continuar focando na minha carreira do que tocar, de repente, lá na minha cidade, em Bragança, a opção seria tocar sertanejo, de repente com alguma dupla, algo assim. Aí isso, na época, não me interessava muito, assim, então eu respeito muito quem faz isso aí. Eu acho que, são escolhas, né, que a gente faz. Mas na época eu não quis ir para esse lado. Então, né, como tocar som autoral estava meio que fora de cogitação para a nível de viver disso, eu dava aula, muita aula. E é isso. E basicamente eu comecei a dar aula ali com os 17 anos, depois, acho que em 2011, saiu em 2010 eu lancei meu primeiro CD, né? Tinha lançado um EP em 2009, 2010 lancei um CD. E ali aquele CD rendeu alguns frutos, assim, por conta de ser um disco instrumental de country e tal, uma parada diferente. E aquilo foi o que deu mesmo, assim, força aí e deu mais certeza de que eu estava no caminho certo, seguindo pelo country, né? Uhum. É um lance bem... Esse CD seu, acho que você colocou até no YouTube aí, não colocou? Sim, coloquei, acho que fez 10 anos, tô ficando velho.
Eu achei ele lá e baixei. Vou colocar no meu carro, cara, para ouvir, porque eu tenho uma porrada de vídeo, né? Sempre tô baixando vídeo. Eu tenho uma página lá só de guitarrista, assim, que eu curto. E tem uma porrada de vídeo seu lá. Achei esse CD, falei, vou colocar lá no carro e vou começar a ouvir. Porque para mim, que tô nesse processo de querer aprender, tem que ouvir, né, cara? Ouvir muito, senão não, É, absorver a linguagem. a Esse disco ideia não sai, não. que ele é como se fosse uma fotografia do meio do processo, assim, sabe? Dessa transição de rock pro country. Porque o meu conhecimento de fraseado de country naquela época, ele não era nada muito profundo, assim. Eu tinha essa base do rock, então eu construí tudo basicamente com o conhecimento que eu tinha de tocar rock e, cara, muito assim, sem regras, sabe? Assim, sem seguir nenhuma regra teórica nem nada. As composições são todas assim, tudo que eu fazia que soava legal era bem confiando no ouvido, assim. O que soava legal, beleza, isso daí acabou, né? E depois desse disco aí eu já comecei a me aprofundar mais nessa coisa de fraseado por acorde e tal, então muita coisa mudou. Mas é interessante, eu adoro ele, adoro o disco, gosto de escutar ele, assim, acho bem legal. Comecei a ouvir um pedacinho lá, vou colocar no carro e vou ouvir. Hoje você tá morando em Nashville, né? Sim, tô aqui já há 2 anos e pouco. Conta aí, como é que foi que rolou esse processo todo? E aí, você estava no Brasil e como é que foi o lance aí? Você Sim, tinha cara, esse sonho, desejo, foi uma oportunidade que pintou? Como é que foi? então, eu tava, né, tava no Brasil trabalhando normal, as coisas, né, carreira, fazendo, dando as aulas e sempre fazendo muito vídeo, né? E aí essa coisa de, de, de vir para o exterior é uma coisa que acho que os músicos falam muito a respeito e tal, e aí chegou em mim essa ideia, você tem que ir para Nashville, tal, não sei o que, lá que é o lance do country e tal. Então eu comecei né, traçar meio que um plano, uma estratégia, assim, para que isso talvez pudesse se tornar realidade um dia, né? E isso realmente não foi da noite pro dia mesmo. Mas comecei a falar assim, pô, então se eu quero ir para lá, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou, eu preciso que elas vejam o meu conteúdo e que meu conteúdo seja assim adequado para esse público, né? Então comecei a fazer isso nos meus vídeos, comecei a fazer vídeos direcionados para esse público, né? E um deles, em específico, assim, foi de bastante importância, que foi quando eu fiz o tributo ao Don Kelly Band. Que eu fiquei sabendo dessa banda pelo Flávio Butok, que é outro aí grande nome do country nacional, né? Que o Flávio, eu conheci ele quando ele fez uma matéria sobre esse primeiro disco que a gente estava falando agora há pouco, na Guitar Player. Comprei uma videoaula dele, é uma antiga, que era vídeo, fita de vídeo, tinha videoaula, comprei Então, dele. é importante trazer esses nomes aí, cara. A gente falou do Rick Ferreira, o Flávio Butok também é outro, assim, pioneiro do estilo, né? E ele escrevia as colunas para Guitar Player do estilo. E aí um dia eu fui na casa dele e tal, e aí ele me mostrou uns vídeos dessa banda. E eu fiquei assim impressionado. Falei, porra, que demais. E a Don Kelly Band é uma banda aqui de Nashville, local, assim, não sai daqui, nunca saiu daqui. Agora meio que a banda acabou, né? O Don Kelly aposentou, ele já estava com 70 e poucos anos, já aposentou. Mas enfim, essa banda, para quem não conhece, é uma banda que tocava aqui 5 vezes por semana no mesmo lugar há mais de 20 anos já. E ao longo dos anos eles tiveram assim inúmeros guitarristas que começaram assim a carreira, né? Ali, então tem o Brent Mason, Johnny Hyland, Guthrie Trapp, todos esses caras passaram por essa banda. Foi meio que a vitrine deles, né? Então aí eu falei, pô, vou fazer um tributo a essa banda, pegar uma música que eles tocavam e eu aprendi 6 solos de 6 caras diferentes que passaram pela banda, e tem mais ainda, tem muito mais, mas peguei 6, tirei o solo, nota por nota, de videozinho amador que tinha de celular na internet que eu consegui achar, e botei um vídeo online. Daí o guitarrista deles, na época, que era o Porter, um cara aqui de Nashville, viu o vídeo, gostou e compartilhou. Isso fez com que, tipo assim, um monte de americano me achasse aí nas redes sociais, na internet e tal. Então, isso foi o primeiro contato, assim, foi o primeiro resultado, digamos assim, né? A primeira coisa que deu resultado. E aí, passam-se uns meses, aí eu vim para Nashville com a minha esposa só para passear, para conhecer e tal. E passei 15 dias aqui, fiz uma aula com o Johnny Hyland, fiz uma aula com outro cara aqui, o Matthew Lee, fiz uma aula com o Guthrie Trapp.
Dei uma canja, acabei dando uma canja com o Don Kelly, dei uma canja com o Johnny Highland, que ele me convidou para ir no show dele, tocar uma música com ele e tal. Então foi muito surreal. Daí eu falei, puta, demais. Tive mais certeza. Falei, é isso mesmo que eu quero e tal. E aí, meses depois, por conta de uma, né, desse resultado desse vídeo, o Scott, que é o baixista do Royal Hounds, né, baixista e vocalista, ele estava precisando de um guitarrista, eles iam fazer uma turnê na Europa, e depois precisavam de um guitarrista para fazer uma turnê que o cara deles não ia poder fazer aqui nos Estados Unidos. E aí eu vim para fazer essa turnê e acabou dando super certo. Aí eu fiz várias outras turnês com eles, fiz acho que 3 aqui nos Estados Unidos, fizemos uma na Europa, fizemos uma no Brasil, gravamos um disco e tal. Depois disso, né, eu me mudei para cá mesmo, daí definitivamente. E aí já são aí 2 anos e pouco já. Isso que eu ia te perguntar, cara. E aí, você chegou aí, a cabeça, a realidade, os mundos são diferentes. Acho que cenário musical, né, o que rola aqui no Brasil, e mesmo em termos de qualidade, de lugares que se tocam, de público. Como é que foi essa diferença aí? Como é que era o cenário e as diferenças que você viu daqui do Brasil para aí? Cara, foi muito bom, assim, tudo muito positivo. Foi uma experiência nova para mim, a coisa de tocar todo dia, viajar, meio que viver na estrada mesmo, assim. De fazer, sabe, 10 shows seguidos, assim, 10 dias seguidos, aí tira um dia de folga e tem mais 7, entendeu? Fazer 33 shows num mês, assim, coisa louca. Então foi uma experiência nova nesse sentido. Outra coisa que me impactou muito nesse começo foi a coisa de, pô, eu sempre tocava no Brasil country, né, um estilo que eu gosto, como a gente comentou, não é um estilo tão popular no país, então é diferente, né? As pessoas, elas até apreciam e tal, mas não é uma coisa que elas cresceram ouvindo, então não é tão natural e tal. Daí você chega aqui, você toca, a galera tá dançando. Não é nada diferente, não é nada assim, no sentido de, não é um... Eu fazia um show de country no Brasil, parecia que eu tava tocando música experimental, assim, sabe? Free jazz. E não é, né? Mas é diferente, né? Faz sentido. É que nem vir aqui, acho que tocar samba, sei lá, a turma vai ficar meio que olhando assim, pode até gostar, mas meio que não vê aquilo como uma coisa do dia a dia, né? E aqui foi muito legal isso, porque você está tocando, as pessoas estão lá curtindo, dançando, sempre lotado de gente e tal. Então, isso foi muito legal. E aí a coisa do nível, né, cara, de profissionalismo, assim, isso foi uma coisa também que mudou bastante. No Brasil, assim, eu não gosto nem de falar isso de forma assim, de reclamar. Eu acho que músico bom é músico bom em qualquer lugar, o nível. Quem é bom, o lugar que for, entendeu? Não tem essa de, o músico americano é melhor, ou não sei o que. Isso aí não existe muito. Mas o ritmo é muito diferente. E aqui, por trabalhar com músicos profissionais, pessoas que fazem isso para viver, elas não têm um outro trabalho aí de noite, tocam. Também nada contra isso daí, mas é diferente. Quem vive música 24 horas por dia tem um ritmo de trabalho totalmente diferente. Então, no Brasil, você às vezes fazia ensaio para tirar 3 músicas, entendeu? 2, 3 músicas tinha que fazer um ensaio. Aqui esquece, não tem essa, não tem, só não tem esse tempo, entendeu? Para parar para tirar 3 músicas. Se for ensaiar é porque é 4 horas de show, sei lá, entendeu? É 60 músicas, alguma coisa assim. E mesmo assim o negócio vai, entendeu? O negócio flui, o negócio anda. Existe uma expectativa de que você vai conseguir responder a esse ritmo de trabalho, entendeu? Se você não consegue, você meio que tá fora. Então, eu adorei isso, cara. Eu adorei porque eu gosto de ver a coisa se concretizando, entendeu? Eu não quero ficar assim, eu tenho que fazer um show, todo show tem que planejar, tem que fazer isso aqui, sabe? Ensaiar e tal, aí vira uma novela, né? E aí no fim você tá sempre se perguntando se vale a pena. Você fala assim, pô, vou fazer 32 ensaios para tirar 12 meses para fazer o show ali no barzinho, depois daqui um mês vai ter outro. Que era meio o circuito aí são de bares que tem música ao vivo, muitos bares assim? O circuito de Nashville, sim. O circuito de Nashville é assim, né? A gente tem alguns bairros, mas o mais forte aqui no centro tem a Rua Broadway, que é onde tem os honky tonks ali, que são os bares com música ao vivo. E é dia e noite, assim, é de segunda a segunda. Claro que agora, né,
dadas as circunstâncias, Uhum. mesmo Nashville, assim, continua rolando shows, mas tá todo mundo com capacidade reduzida, com horário reduzido por conta da pandemia. Mas o normal de Nashville é show de segunda a segunda, começa às 10 horas da manhã, e aí são turnos de 4 horas. Então a primeira banda é das 10 da manhã às 2 da tarde, depois das 2 às 6, 6 às 10, 10 às 2 da manhã. Todo dia, em todos os bares. E as bandas são residentes. Que massa. Então as bandas são residentes. Então, digamos assim, você tem a sua residência de quinta-feira das 6 às 10 em tal bar, entendeu? Então, toda quinta-feira é aquela banda, entendeu? Que vai tocar. O country aí é como se fosse o sertanejo aqui no Brasil, né? Mais ou Assim, menos. a nível de popularidade, sim, e também tem bastante, assim, outra coisa similar é aquela coisa de música raiz e sertanejo universitário, por exemplo, que aqui eles chamam de bro country. O bro country é tipo sertanejo universitário, que é uma coisa bem mais comercial, mais pop, assim, até um pouco menos de cuidado musical, assim, é mais comercial, mais pop. E então também tem, assim, tem bares que tocam mais o country tradicional, seria mais música de raiz mesmo, e tem outros que são mais dessa pegada mais pop. Tem bastante rock também, né, Nashville. Ah, sim. Cara, você chegou aí e tal, é outra realidade, assim, já que você chegou a tocar no Brasil aqui, a realidade aí, eu acredito, seja bem diferente, cara. Te pergunto na questão, assim, de cachê, você nem precisa falar valores se não quiser e tudo, a realidade quanto o músico ganha aí, por aqui no Brasil, e questão também de, é tanto cara monstro tocando country aí, cara, tem esse lance de competição, essa coisa assim de, sei lá, aqui no Brasil rola muito isso, né, de competitividade, guitarrista competindo entre si, crítica, essas coisas assim. Como é que é a união aí entre os guitarristas, os músicos? Já que tem tanta gente que toca muito isso aí. É. Cara, olha, eu vou te falar assim, o ser humano, ele é o ser humano, cara. Essa coisa de concorrência e tal, isso aí existe, né? Não tem o que fazer. Então, isso aí existe. O que é diferente aqui é que, assim, os músicos no Brasil tem a coisa do virtual no Brasil é muito forte, né, cara? Sim. Canal no YouTube e tal. Aqui a maioria dos caras, meu, nem tem, porque não tem tempo, porque toca o dia inteiro mesmo, entendeu? De verdade. Uhum. A competição que eu vejo aqui, que é o mais acirrado, eu nunca tive, assim, problema de crítica, ninguém falando mal de ninguém, enfim. A competição que roda no sentido de, assim, tem muito cara bom aqui em Nashville, né? Dependendo do circuito que você roda aí, assim, realmente é um nível altíssimo. Todos os guitarristas são excelentes, assim. Então, o que eu vejo é assim, você tem que se manter em forma, você tem que estar em tudo em dia, você tem que ser um profissional, entendeu? Exemplar ali, por quê? Porque senão, cara, não é como se você fosse a última bolacha do pacote, entendeu? Se você não faz o trampo legal, outro cara faz, entendeu? Entendi. Então você tem que estar para trabalhar aqui, você tem que realmente levar o negócio muito a sério, assim. E, e é isso, cara. Na verdade é um lugar que tem oportunidades. E se você for bom, a sua competência ela vai aparecer, entendeu? Cara, e tem esse lance aí dos cachês aí serem uma coisa assim, um ganho bacana, porque aqui no Brasil, pelo menos a região que eu moro, aqui a gente conversa com muitos músicos aqui, troca ideia, quem toca em bar, né? Geralmente o cachê de bar não é legal. E tem uma galera que sofre muito com isso, tem muita competitividade aqui, porque, igual você está falando aí, tem muita oportunidade, muito lugar para tocar. Aqui as coisas são um pouco diferentes, acho que às vezes por ter pouco, é muita gente para tocar e pouco lugar para se fazer. Então, É, isso faz o cachê cair e nego tocando barato e tudo. Como é que funciona esse lance aí? A cara. remuneração aí é. Essa coisa do Brasil, realmente, assim, o que eu tenho de experiência, como eu te disse, eu rodava muito em circuitos mais alternativos, assim, então é difícil até falar e fazer uma comparação. Mas eu escutava muito de alunos e outros conhecidos, colegas músicos aí que tocavam no circuito sertanejo, por exemplo, o cachê era bem baixo
E infelizmente é aquela coisa, né, cara? Se tem outro cara que faz mais barato, aí meio que rebaixa a classe um pouco, né? E é uma pena. E às vezes esse cara que faz mais barato nem é músico full time, assim, né? O cara nem toca o dia todo, o cara tem outro emprego, então ele tá nem aí pra grana, ele quer lá só se divertir, acaba ferrando com quem precisa, né? Verdade. Então nesse ponto aí realmente é complicado. Aqui o que eu posso te dizer, a questão a respeito de cachês as bandas elas crescem. Então, por exemplo, a gente faz. Tem outra coisa que tem 2 circuitos aqui, né, que eu vivo. Basicamente tem os circuitos de fora da cidade, quando a gente viaja para fazer show, e tem o circuito local de Nashville. Nashville funciona da seguinte forma: aqui tem a tradição das bandas tocarem por gorjeta, entendeu? Então, e a galera tem o costume de dar gorjeta, entendeu? Então, quem tem os melhores horários acaba ganhando uma mais, né? Enfim. Ou quem, né, faz um puta show e tal e consegue ganhar mais grana dessa forma. Mas os cachês são iguais para todas as bandas e na maioria dos bares é mais ou menos igual, entendeu? Eles pagam por pessoa, inclusive. Então, se você tem 4 pessoas na banda ou 3, enfim, não necessariamente isso afeta o seu cachê, né? Então, mas tem um cachê fixo e depois tem as gorjetas em cima, entendeu? Mas é igual. Então, se você toca no bar X, você ganha a mesma coisa que todas as outras bandas que tocam lá ganham, entendeu? Não tem essa diferença. Aí fora daqui de Nashville, o que rola muito é assim, por exemplo, eu vou fechar um show nesse bar aqui na Geórgia que eu nunca toquei. Provavelmente, cara, se você nunca tocou nesse bar, o cara não vai te dar um sábado à noite, entendeu? Ele vai fechar você numa, sei lá, uma quinta-feira e vai te pagar um cachê X. Você vai lá e faz um trabalho legal, dali uns meses você volta lá e já põe você numa sexta-feira, entendeu? Então você vai crescendo dessa forma e você consegue daí negociar um cachê maior, enfim. Então, por exemplo, eu entrei numa banda que já estava bem estabelecida, né? A banda agora vai fazer 10 anos já. Então tem muitos lugares que eles já tocam há anos, que a galera conhece, a hora que sabe que a banda vai tocar lá, a galera vem, e o bar sabe que a banda vai fazer um show legal, que vai vir gente assistir, então dá para negociar um cachê mais alto, entendeu? Então eu vejo que assim, a coisa cresce, a coisa anda, você não está sempre no mesmo lugar, né? No mesmo patamar. Você teve que dar uma valorização melhor também da música, uma valorização de músicos, da própria música em si, o pessoal valoriza mais, né? Ah, cara, sim, valoriza mais, sim, é diferente, é diferente, cara. Eu acho que a música em si, a arte em si, como todas as outras artes, ela é uma coisa subjetiva, então, que a qualquer lugar do mundo, eu acredito que muitas pessoas ainda têm dificuldade de atrelar valor a isso, entendeu? Não é que nem um carro que você olha pro carro e você consegue pegar o carro e ver as coisas e tal. A música, né, tem cara que gosta disso, tem cara que não gosta, então é difícil atribuir valor. Então, essa coisa existe aqui também, da mesma forma. Mas, comparando assim, de igual para igual, realmente a música aqui é mais valorizada. O músico é mais valorizado, ele tem condições de trabalho melhor, as coisas, o custo das coisas é muito mais baixo, entendeu? Então você acaba tendo um resultado, você tem uma performance melhor por conta disso, entendeu? Isso eu sinto, por exemplo. Aqui você não tem que ficar fazendo gambiarra, um amp bom não custa muito caro, corda não custa muito caro. Os equipamentos aí, geralmente sonorização, tudo aí é de primeira qualidade, né, cara? Já que é possível, né? Aqui pra você comprar um ampli top, você tem que vender um rim praticamente. Então aí você tem acesso, né? Exatamente. Então tem essa diferença. E a outra coisa que eu acho bastante diferente é a possibilidade de você tocar basicamente assim, enquanto você quiser. Tem oportunidade, existe a possibilidade. Se você tiver uma banda boa, se você for um cara legal, você toca a semana inteira se quiser, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que veio aqui na minha mente enquanto você estava falando aí. Cara, eu sou um cara assim, eu toco muito sertanejo, principalmente o antigo. Minha formação musical, eu estudei de tudo um pouquinho, mas eu sempre fui apaixonado. Os caras daqui, né? As duplas, Zezé, Chitão, né? Leonardo, esses duetos de violão, sempre gostei dessa praia, estudei e aprendi muita coisa em cima disso aí.
Sim. Aí o Brasil teve essa mudança de cultura violenta aí, entrou esse tal de sertanejo universitário, esse monte de dupla aí, depois essas mulheres, para mim esse pessoal destruiu a música sertaneja do Brasil. Trabalho, toco esse tipo de som aqui, porque infelizmente é o que está no auge, a maioria hoje quer isso, mas É. não curto não, sempre deixei isso claro. Então, assim, isso aí foi agregado dentro da música sertaneja, como sertanejo, mesmo muita coisa, nem sendo, nem suando sertanejo, é tido como sertanejo. O que eu quero te perguntar? Como eu não acompanho tanto a música country de fora, que eu não tenho tanta referência, eu queria saber de você, do universo country americano aí, você teve isso também dentro da música country, de vir vários artistas assim que não têm uma qualidade de letra, de composição, de arranjo, de tocada mesmo, se a música country chegou a ser poluída aí, piorada, não sei. Sim, sim. Exatamente, cara. A gente vem acho que num processo aí de mediocrização assim das coisas, né? E aqui não é diferente, cara. Aqui também, que nem eu te disse, aqui eles chamam de bro country, que é o country que você vai pegar a letra, o cara tá falando ou da caminhonete, ou de cerveja gelada, ou não sei o que, assim, tem umas palavras que estão em todos os hits, assim. Entendi. E a parte mesmo de sonoridade, os instrumentos, sabe, meio que sumiu, assim. Você escuta, a bateria parece bateria eletrônica, quase não tem parte instrumental, o vocal é sempre o cara fazendo um sotaque, assim, totalmente forçado também. E os caras, assim, não tem nada de country também, é Por super pop. grana, né? Quer entrar dentro do cenário que rola grana. Então tem isso aí também, do mesmo jeito, cara. E aí tem os tradicionais. Tem até caras que eu, por exemplo, no Brasil considerava assim, que eram country moderno. E aí a hora que eu cheguei aqui eu já falei, pô, não é não. É diferente. O Brad Paisley, por exemplo, é um cara que a galera no Brasil acho que vê como um cara assim do country moderno. E não é, cara. Ele basicamente ele é pop demais para ser tradicional, mas ele é tradicional demais para ser pop, assim, sabe? E ele já, pra galera daqui, já tá um pouco ultrapassado para essa galera do pop, né? Do country universitário, aí, digamos assim. Mas aí eu passei a conhecer muitos outros caras do tradicional mesmo, mais das antigas mesmo. E aí é o que eu mais gosto, assim, de tocar. Certo. Mais modão. Cara, eu vi você falar. Eu assisti acho que uma live sua, acho que eu assisti com o Faísca quando você fez. Assisti também quando você fez com o Rossetti lá, igual eu te falei, eu sempre acompanhando. Pô. Hoje eu não tenho muita paciência nem muita empolgação com guitarra, com guitarra mais. Mas assim, os estilos que eu gosto, os caras que eu gosto, que tocam de maneira que eu curto, eu estou sempre acompanhando e tal. Então, assim, eu vi você falar que você fez uma aula com o Johnny Highland aí você falou que fez com o Good Trap também aí. Conta um pouco desse processo aí, cara. Como é que foi? Como é que você achou esses caras? Como é que foi essa aula? Deu para aprender? O que você estudou? Conta isso aí, que esses caras eu assisto aqui todo dia. Então, cara, não, foi muito legal, cara. Primeiro, sim, a possibilidade de conhecer esses caras e a acessibilidade, assim, de você conseguir chegar nesse cara, eu já acho que já vale, né, a aula, digamos assim, né? Porque às vezes um cara. Eu acho que o fato desses caras se manterem tão ocupados com o estúdio, com o trabalho local aqui em Nashville, porque Nashville tem uma cena musical muito forte, é o que possibilita isso. Porque se você pegar, de repente, um cara de outro lugar, aí, sei lá, que tem uma banda de rock, alguma coisa que roda muito com turnê ou não sei o quê, vai ser difícil, você acha, você encontrar o cara, ter uma aula com ele, né? É. Isso aí já foi muito legal, cara, mas cara, foi incrível, assim. Eu sempre assisti vídeos do Johnny Highland, então ver o cara em pessoa ali para tocar e depois trocar uma ideia com o cara, e a gente ainda continua assim, meio que conversando, se falando. Cara, ele é super gente boa, um exemplo assim de humildade impressionante e um músico assim extraordinário, assim, na minha opinião, um dos melhores guitarristas de country, assim, ponto, não tem o que falar, o cara é uma máquina. E agora a questão de aprender, assim, o que acontece a minha a minha minha curiosidade era mais ver os caras tocando, ver coisas assim, coisa do timbre, a pegada mesmo ali, né, dos caras e como eles resolviam certas situações, assim, não necessariamente tinha nada assim muito, né,
não era tão novo assim a coisa do fraseado, dos licks, porque eu já tinha estudado os licks do Johnny Highland em casa, enfim, essas coisas. Mas é interessante ver o cara tocando ali, por exemplo, o Johnny Highland, eu lembro que eu cheguei na casa dele, ele, meu, sem aquecer, sem nada, catou a guitarra assim. É aquele som, é o som do Johnny Highland, plugado direto no amp, sem pedal, sem nada. Então, muitas coisas. Guitarra, né? Muitas coisas mudaram. Por exemplo, o Johnny Highland ele usava palheta pesada e corda leve. E ele tinha a mão pesada, assim. Então, isso para mim foi, assim, valeu a aula, assim, de ter visto o cara tocando e observar esses detalhes, assim, que influenciam no timbre. Ele usava a unha também. Tudo isso eu mudei depois daquele dia, por exemplo. Eu usava corda mais pesada, comecei a usar corda leve, palheta pesada e unha. Eu tocava com o dedo, né? E então, sabe, esses detalhes assim de timbre. E aí, Eu lembro que você comentou que a guitarra dele estava numa altura violenta, né? Que toca alto demais. Oi? Eu lembro que você comentou que a guitarra dele é muito alta. Ele toca alto demais, assim. A ponto de você pôr o volume no tá, você não escuta a bateria mais. É muito alto. Ele usa, assim, os outros caras ainda usam uns amp normal, assim, os amps, né? Todos os caras usam, sei lá, um Fender Deluxe, alguma coisa assim. O Johnny Highland não, ele usa tipo um cabeçote, um 4 falante de 10, assim. Ele é muito exagerado. Cara, você falou aí, realmente, eu tava usando 0,10 aqui, cara, e achando meio pesado, meio duro, e falei, pô, cara, como é que é esse lance? Aquele padrão extrato sempre com 0,10, aquele negócio todo e tal. Aí eu fiz um negócio com um cara que um dia toquei numa guitarra que eu peguei no negócio aqui, a guitarra tava igual uma manteiga, eu toquei assim, a mão rolou melhor, falei, cara, isso é 0,9, é outro mundo, eu vou voltar para esse trem. Aí eu perguntei pro Alex Fornari, tá trocando uma ideia com o Alex, eu cheguei até a entrevistar também, que toca lá no Zezé. Você conhece o Alex Fornari, né? Conheço. Aí o Alex, não, Lele, é de 0,9, cara, a galera do country é 0,9, Albert Lee, já acho que usa até 0,8 e tudo. Na hora eu já pirei, já arranquei as 0,10 das minhas guitarras, tudo, e voltei pro 0,9 também, cara, é outra coisa para esse estilo assim. Então, o Albert Lee, na verdade, ele usa 0,10 e só a Sol é de um jogo 0,9. Mas ele, assim, o Brent Mason, o Johnny Highland, todos usam 0,9, né? E assim, você perguntou outra coisa, assim, da coisa de aprender, assim, é difícil. Eu quero deixar claro que, assim, esses caras são monstros, entendeu? Eles são... Não fica melhor que isso. Uma coisa que eu... Mas não necessariamente eles estavam... A gente teve uma aula, assim, de tipo, olha essa escala aqui, olha não sei o quê. Era mais trocar ideia, ver como eles resolviam cada situação. E uma coisa que eu lembro que na época, quando eu vim, isso já faz quase 5 anos aí. Era assim, cara, eu via vídeo dos caras na internet e falava, mano, não é possível isso. Não é possível. Os caras improvisam nesse cacete por acorde, com som limpo e não erram uma nota. Não erram uma nota. Você pode procurar no YouTube, assim, vídeo do Johnny Highland, você não acha. O cara é impecável. Então, eu tinha essa curiosidade também de ver o cara tocando na minha frente, sabe? Uhum. E aí... Ele não erra mesmo, nenhuma nota, nunca, nenhum desses caras, entendeu? Então, mas cara, é isso, foi importante ver isso e falar, e às vezes você tem que ver isso e falar assim, não, se você quer tocar na mesma cidade que esses caras tocam, você tem que estar ali nesse nível, tem que estudar desse jeito aí, tem que ser exigente, né, consigo e buscar esse nível aí. Eu acompanho muito o trabalho do Guto Trap também, vejo sempre os vídeos dele aqui, velho, como é que pode? O cara é fenomenal, velho. Nossa. Não. Genial. Esses caras são impressionantes, são as máquinas, assim. O Andy Wood também, tem visto nos materiais desse cara aqui, puta que pariu nesse camarada, velho. É uns caras assombrosos. Nossa, bom. É diferenciado demais. Cara, e o setup para tocar aí nesses bares aí? O country, eu acho que a galera usa um setup simples, né, Matheus? Não precisa de muita coisa, né? O que você geralmente usa aí, que a galera costuma usar aí para tocar? Meu setup, cara, já era simples e eu simplifiquei ainda mais. Eu acho que das últimas vezes que eu mostrei em live essas coisas, tá mais simples ainda. Eu sempre usei 5 pedais, agora eu tô com 3. Compressor é a alma, né? Oi? Compressor é a alma do negócio, né? Então, tem o compressor, eu uso compressor, uma distorção, um drive e um delay, cara. Então eu estou usando o compressor, é um CS3 da Boss, que até o Rossetti fez a modificação nele.
O drive também é do Rossetti, o Mexiclone, e o delay é o delay da Furman, o Echoes, né? Que tem o tap tempo, então, mano, com esses 3 pedais aí eu resolvo tudo, assim, que eu toco. Eu toco basicamente country e alguma coisa de rock, assim, mais old school, assim. Então, com isso aí eu resolvo a parada e pra mim, assim, eu acho muito mais confortável focar em tocar do que ficar pensando no sapateado que eu vou ter que fazer para ligar os efeitos, entendeu? Tô com 3 pedais assim, eu tô bem feliz, cara. E aí, basicamente, eu nem uso o compressor o tempo todo, né? Então, eu tô usando o amp, agora é um Vox, é um AC15, aquele hand wired lá, uma série diferente, tem um falante de alnico. Cara, sensacional o amp, tem um puta som. Então, o meu som limpo, basicamente, é o amp, entendeu? Ligado. E é isso, cara. Se você estiver acostumado, confortável, eu acho que esse setup aí, para mim, faz o serviço aí. Eu fico tranquilo, só concentrado em tocar mesmo. E a galera daí usa mais ou menos esses equipamentos assim mesmo, né? A sonoridade do campo é mais... Muito amp Fender, né? Muito amp Fender. O timbre limpo, característico, e tem o reverb legal ainda, né? Então tem muito amp Fender, tem compressor e aí cada um usa um drive diferente. Tem gente que usa delay. Tem gente que vai um pouco... Se você pegar, por exemplo, o Daniel Donato, que toca aqui também, que ele tem esse nome, parece brasileiro, né, o nome dele. É. Mas ele toca, ele usa bastante phaser, por exemplo, que ele gosta dos country meio psicodélico, tipo o Waylon Jennings, assim, que usava phaser bastante. Então ele usa phaser e fica super legal, fica interessante. Aí tem gente que usa trêmulo, eu mesmo usava trêmulo de vez em quando, né? Fazer um negócio mais de deixar um acorde suando, alguma coisa assim. Tem gente que usa uns oitavadores para fazer umas linhas de guitarra barítona, também já fiz isso. Mas agora eu tô com esses 3 pedais aí, cara, bem básico assim, bem tranquilo. As guitarras, você usa as guitarras que seu pai faz, né? Sim, guitarra HC, aí, ó, uma aqui, essa que tem o Mi Bender e tal. Isso. E Já vi você falando. ele faz as guitas, faz os captadores também. Eu tenho uma marca de captadores também que eu tenho uma parceria com eles daqui, de Denver, no Colorado, chama Planet Tone, que aí na minha guitarra verde, eu estou usando os captadores deles. É um pouco mais forte a saída do que normalmente eu uso, mas bem legal o timbre. É enrolado à mão também, mesmo jeito que meu pai faz. E as palhetinhas, ó, a palhetinha que eu falei é bem grossa, não sei se dá para ver daí, mas ela deve ter uns 3 milímetros e tal. Essa daqui é da Anatomy of Sound também. E é isso, cara. Basicamente é esse o setup. Cara, o que você fala aí da experiência? Você já teve experiência aí, não sei, com essas pedaleiras aí, plugins de computador, você já tocou com isso? Toca? O que você tem a dizer desses? Cara, não, cara, eu usei assim uma pedaleirinha Zoom quando eu comecei a tocar e depois nunca mais, cara, comecei a mexer com pedal mesmo. Mas, cara, a qualidade hoje em dia, né? Eu acredito que evoluiu demais esse nicho aí da indústria musical. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa de qualidade por aí. É só que, como eu gosto muito de escolher, assim, especificamente, eu quero esse compressor aqui, eu quero esse drive aqui, eu quero, sabe, um delay desse jeito e tal. Não sei, para mim nunca fez muito sentido eu pegar uma pedaleira. Mas pela praticidade, eu tenho certeza que ela vai servir muito bem, né, para certas situações. Eu acho que depende muito da situação do músico, o som que ele está buscando, enfim. Eu gosto de poder fazer essas trocas às vezes também, sabe? Agora eu enjoei desse drive aqui, vou pôr outro, tal. E os plugins, cara? Já chegou a tocar com os plugins aí? Não, nunca toquei, cara, com plugin. Sempre que eu gravo, ponho o microfone mesmo na frente do amp. É a forma clássica, né? Mas deixa eu te falar, eu de um tempo pra cá, eu gravo umas guitarras aqui, alguns vídeos que eu faço, algumas produções aqui e tal. Eu, por tocar em banda, eu tenho uma pedaleira Pod HD 500X da Line 6. Então, por ter variação de timbre lá e tudo, as pedaleiras hoje chegaram, assim, igual essa linha mesmo da Line 6 aí, a Pod, os timbres são excelentes. Eu não sinto falta de tocar com pedais, apesar, assim,
Eu tenho pedais aqui em casa, tenho um ampli valvulado e tudo, quase nem ligo mais. Agora, os plugins, cara, foram uma coisa que me surpreenderam, assim, de cair o queixo. Tanto assim, quanto Amplitude, Guitar Rig e outras marcas que tem. Cara, o som... Porque, assim, eu cheguei a ver vídeos de amigos tocando country na internet aí e tal. Um timbre que eu falei, puta que pariu. Aí eu vou no cara, velho, que é isso que você usou aí? Guitar Rig. Que é isso? Amplitude. Eu falei, gente do Não, céu. Não, o nível Então, é altíssimo, eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. Eu já vi coisas também de algumas marcas que fazem aqueles plugins de simulação de amp e tudo, assim, é muito bacana, cara, muito legal. Inclusive, eu achei muito interessante esses dias que eu vi aqui esqueci o nome da marca, eu acho que chama Torpedo, alguma coisa assim, mas ele basicamente é uma daquelas caixinhas que você pluga e aí vai para a sua interface ou para o seu computador. O interessante dele que eu achei é que você pega a saída do amp para o falante e só tira o alto-falante da equação e joga para ele. Então, você basicamente não faz barulho nenhum e dentro dele, ele vai simular o gabinete, né, os falantes, e aí você escolhe o que você quer, a configuração que você quer no PC. E eu vi uns resultados assim realmente incríveis, assim. E aí, dada a praticidade da coisa, que não é todo dia que você está num ambiente de estúdio que você pode ligar o amp no talo, a altura que você quiser para tirar um timbre, realmente, cara, tem muitos benefícios, né? Isso aí. É realmente incrível, cara. Eu eu acho que é tudo uma questão de necessidade, de conveniência e tal. Para mim, assim, no momento, eu nunca precisei realmente assim usar coisa de plugin e tal, mas cara, eu acho incrível que tenha chegado nesse nível, né? a coisa hoje evoluiu muito. Sim. Cara, eu tinha uma pergunta para trás que eu esqueci de te falar. Assim, o pouco que eu já estudei de guitarra country, que eu procuro estudar aqui, eu sinto que trouxe assim uma melhoria significativa no jeito de tocar. O lance da paletada híbrida, você já começa a raciocinar um pouco mais rápido. É uma sonoridade que chama atenção, né, cara, por causa das cordas soltas e tal, os double stops. A guitarra country chama muita atenção, diferencia, acho que um pouco os guitarristas que têm esse tipo de fraseado. Quais os benefícios assim que você sentiu quando você começou a tocar o country, que isso veio para o seu play, assim, que você sentiu de melhora do rock que você tocava para quando você começou a ter esses elementos aí? Cara, é isso mesmo que você falou. Acho que a paletada híbrida é a primeira grande vantagem, assim, porque é uma técnica que hoje em dia agora tem bastante gente usando, né? Guitarristas tocando com a mão e tal. Bastante coisa legal por aí. Mas ela te abre possibilidades, assim, que só com a palheta, cara, tem coisas que para tocar seriam impossíveis ou muito difíceis, muito desconfortáveis, enfim. Ela te abre a possibilidade de trabalhar verticalmente também, não só, né? Você não precisa mais pensar em fraseado 3 notas, 2 notas por corda. Você pode ir uma por corda ali e fazer um negócio interessante. De forma rápida, eficiente, limpa, né? Tudo. Então, tem coisas que eu tocava já, licks que eu fazia de rock, que eu fazia com a palheta, que depois que eu comecei a tocar country, agora eu só faço com a paletada híbrida, porque é mil vezes mais confortável, né? Eu acho que é uma técnica inteligente, porque você economiza movimento, você ao invés de sobrecarregar a sua palheta ou ligaduras, enfim, você meio que distribui o trabalho melhor, né? Você tem a palheta, mais os dedos, então você tem mais ferramentas, né, para chegar no som que você quer. Então isso é uma coisa. Outra coisa, parte de fraseado por acorde, depois que você começa a estudar e tal, você começa não mais só a tocar a escala de forma mecânica, mas você começa pelo menos foi assim comigo, né, escutar muito melhor, assim, intervalos, né, você começa realmente a conseguir colocar em prática o som que está na sua cabeça no instrumento. Isso aí eu tenho certeza que dá para chegar nesse resultado sem frasear por acorde, mas sem dúvida é um conhecimento assim que te dá essa liberdade, né? Você imaginar uma frase e conseguir executar ela de forma assertiva. E a outra coisa você consegue tocar em músicas com modulações sem ter que se preocupar, porque você já toca por acorde mesmo, então não faz diferença que
que tom que tá a música, né? Então, Uhum. essa liberdade mesmo de frasear. Cara, como é que é a sua rotina com guitarra aí? Você toca todo dia, estuda todo dia, pratica todo dia? Como é que é seu dia a dia com a guitarra aí? Olha, cara, eu tento praticar nos dias que eu não toco ao vivo, mas que nem ontem eu toquei, fiz 2 shows ontem, então eu toquei das 3 às 7 e das 7 às 11, então eu toquei 8 horas ontem, só de show, então ontem, a hora que eu cheguei em casa, eu não queria nem ver a guitarra, assim, né? Tô brincando, mas não há necessidade, assim, de estudar. Isso é outra coisa que é muito legal aqui, cara. Você fica tanto com o instrumento, assim, tanto mesmo que... Até isso, né, cara? É um estudo. Você tá ali diariamente mantendo a técnica em dia, enfim. Mas eu gosto, assim, de estudar. Eu gosto de tempos em tempos dar uma atualizada, assim, no repertório. Eu sinto que de repente, nos improvisos, eu tô indo pro mesmo caminho toda vez, sabe? Aí eu paro, gosto de parar e dar uma repensada, assim. Mas eu estudo, eu gosto de estudar, cara, pegar a guitarra assim nos dias que eu não toco, pegar e tocar pelo menos uma horinha. Gosto muito de escrever solos, que eu acho que isso é um jeito bom. Sempre que eu não estou tocando, que eu não estou tocando, que eu não estou gravando, fazendo alguma outra coisa, eu tento fazer vídeos, né? E esses vídeos, na verdade, são basicamente os meus estudos, muitas vezes. Às vezes eu faço vídeo improvisando mesmo, mas às vezes eu pego uma base que eu toco no show, no dia a dia, que eu quero desenvolver algo diferente, eu falo, não, vou parar hoje, vou escrever um solo, pensadinho e tal, achar uma Uhum. solução bacana, alguma coisa que seja interessante. E aí o vídeo é até uma forma de eu registrar, entendeu? Essa ideia. Depois eu volto e assisto, entendeu? Eu falo, legal aquele beat que eu fiz ali e tal, vou lembrar como é que era. Enfim. Então eu gosto de fazer isso. Mas assim, cara, a vida em Nashville faz com que eu fique com o instrumento bastante tempo, assim, trabalhando. Então, mas quando não tem, aí eu gosto de pegar a guitarra e estudar, assim, uma horinha e tal, alguma coisa assim. Entendi. Cara, o Brent Mason é dessa região que você tá aí ou não? Sim, mora aqui em Nashville. E aí, toca na noite com vocês aí também, aí, no meio da galera e tudo? Não, mas eu já conheci ele, já conversei com ele e tal, mas ele é quase que exclusivamente músico de estúdio, assim, hoje em dia. Ele só grava mesmo, grava todo dia praticamente. E eventualmente ele toca ao vivo. Nunca deu certo, eu nunca consegui ver ele tocando ao vivo. Eu já conheci ele, a gente tava gravando uma vez no mesmo estúdio que ele tava e tal, a gente bateu um papo e tal. Mas eu nunca deu certo de tocar, porque ele marcou um show, de repente eu olhei lá e falei, pô, legal, vou ver o Brent Mason. Daí a gente tinha show no mesmo dia, então até agora não deu certo de ver ele. O Johnny Highland morava aqui, mas ele mudou, ele tá na Virgínia agora. O Guthrie Trapp mora aqui, já vi ele tocando ao vivo. Ele toca na noite com uma certa frequência, mas também trabalha muito com aulas e estúdio. Mas tem outros diversos caras aí. Daniel Donato toca, que é um outro cara sensacional aqui. Ele toca também semanalmente no mesmo bar, inclusive, que a gente toca. A gente toca às vezes um depois do outro. E é muito gente boa. Vi uma perguntinha aqui só de um cara aqui. Ele perguntou do Nashville Number System. Isso. Isso aí é muito simples, na verdade. Isso aí é basicamente. Você tem o campo harmônico, né? No Brasil eu estudava isso como campo harmônico. Então aí você tem os graus ali, né? Os acordes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal. Basicamente é isso, só que tem algumas coisinhas diferentes assim que eles fazem. E isso basicamente no Brasil, eu era muito acostumado, vamos tirar, sei lá, ia pegar uma música, de repente eu olhava a cifra, então eu olhava qual acorde era. Aqui não, aqui você olha as charts, né, as tabelas que eles falam, e só tem os números lá, e a tonalidade. Então, por exemplo, tem 1, 2, 5, e o tom de sol. Então, você sabe que é 1, 2, 5. Então, e aí você põe, por exemplo, um tracinho menos, quer dizer que é o 1, mas é o menor. Você Uhum. põe bemol, aí tem outras coisinhas, tem uns símbolozinhos assim, às vezes põe tipo um diamantezinho em volta no número, quer dizer que é pra você bater e deixar soar, entendeu? Tem os outros símbolozinhos assim, que isso aí é para fazer, para agilizar. Então, em estúdio, às vezes você chega para gravar uma música, os caras, tá aqui a chartzinha da música, é isso aí, entendeu? E aí você vai e segue pelos números, porque também se precisar mudar o tom, já era, não precisa mudar os acordes e tal, você só transpõe, né? Às vezes em show também, tá aqui a tabela da música aí, se precisar, pá. É isso, mas é bem, Interessante. bem simples, na verdade.
Bacana. Cara, e quais são as suas influências aí na guitarra, tanto aí fora quanto as brasileiras aqui, que você costuma escutar hoje em dia, que você já escutou muito, as referências suas aí? Cara, eu gosto muito assim. Eu escutava, acho, até mais country quando eu tava no Brasil, assim, a nível de estudar e tentar tirar influências e tal, assim, mas até escuto pouco, acho, guitarrista aqui agora. Mas eu gosto de escutar, né? Sempre que sai coisa do Johnny Highland, eu vejo, Brent Mason, todos esses caras, assim, sempre serão influências, né, incríveis. O Albert Lee é um dos meus favoritos. Steve Morse, mas eu gosto de escutar música, assim, normal, cara. Som pra curtir mesmo, assim. Os caras, os meus artistas favoritos, assim, é o Hit Kotzen, cara. Adoro. Então, tudo que sai dele eu escuto. É um dos caras que eu mais escuto, assim. Mas, por exemplo, agora eu tô escutando muito no carro o Santana. Tava escutando um disco do Santana que eu adoro. Supernatural, ó. E é isso, cara. Eu gosto de estudar isso daí, assim, a nível de influências, assim, esses caras do country que eu citei, sem dúvida, tem uma importância assim muito grande no meu desenvolvimento no estilo, porque eu bebi muito nessa fonte. Mas hoje em dia eu gosto é difícil até falar isso, é complicado, mas você acaba meio que vivendo em função do trabalho. Então, a coisa sabe, o repertório da minha banda é esse, então eu tô meio que sempre estudando em volta daquilo. Então, às vezes eu tiro um solo de outro instrumento, sabe? Eu tiro um solo de violino, adapto para guitarra, eu tiro um solo de pedal steel, alguma coisa assim. Eu gosto de fazer isso aí bastante. Mas E é isso, cara. Esses guitarristas, tem outros guitarristas muito bons na cidade aqui também. Então, às vezes, se eu não estiver tocando um pouco antes do show, um pouco depois, eu gosto de ficar e ver os caras tocando. Você aprende muito assim também, né? Cara, uma curiosidade, você usa unha na mão direita? Sim, tenho. Fiz duas. Como é que não quebra? O que você arruma? Porque a minha aqui, velho, vou lá, lixo, dou um tapa, toco. Se não quebrar no mesmo dia, no outro, tô tocando, o trem já enganchou e regaçou. Né? Cara, não sei, cara. Minha unha ela é difícil quebrar. Eu quebrei 2 vezes, assim, em anos só. E uma foi por descuido mesmo, e a outra eu não sei até hoje. Do nada eu olhei e minha unha não tava lá. Mas a maioria dos caras usa unha de acrílico ou unha de plástico e tal. Porque realmente quebra mesmo. É que a minha é natural, assim, eu também não uso ela tão comprida, é só um pouquinho. Então, não sei, cara, não quebra. Agora eu já usei tem uns negócios para fortalecer. Tem um que até chama casco de cavalo. Eu passo esse trem aqui, mas não adianta, não. Já tem, então. Pois é, mas eu já usei, por exemplo, teve uma vez quando a gente foi gravar o último disco, que eu quebrei a unha um dia antes, cara, da gravação. Aí eu falei, puta, não é possível. E muda o timbre, né? Daí, ainda mais se você tiver com uma unha faltando, se você só toca com o dedo, é diferente, mas com uma faltando fica o som totalmente esquisito. Aí eu comprei unha mesmo, essas postiças, sabe, de mulher assim, com a cola, pus lá e acabou, cara. Aí leva uma meia horinha pra você acostumar, mas o som é a mesma coisa. Cara, a minha não tem jeito. Quebra mesmo, eu fico aborrecido. Tem dia que quebra antes do show. E uma vez eu conversando com o Alex Fornari também, que eu troco muita ideia com ele, ele falou que para ele também quebra e assim, o que ajuda é manter ela mais curtinha possível, só o necessário mesmo para se passar do tamanho ali também vai pro saco. Pois é, porque ela às vezes enrosca, né, do jeito ali na corda. Mas, cara, não sei, a minha não quebra, eu deixo ela meio redondadinha ali e dá pra... Rapaz, é massa demais. Ô, Matheus, cara, não vou tomar mais seu tempo, não, entendeu? Vou te agradecer pela oportunidade, cara, foi massa demais. Você é um cara muito agradável, muito simpático. Obrigado, cara. Eu sou muito fã do seu trabalho. Falar pra galera aí, porque assim, eu sou meio fiotinho no Instagram, nunca fui de ligar muito pra isso. Agora que eu tô começando a entender que a rede é forte e tudo, galera que assistiu, pedi a galera para seguir a gente no Instagram aí. E essas lives que acontecem aqui, eu levo tudo pro meu canal no YouTube, porque foi lá que eu comecei esse projeto de entrevistas, né? Lá eu fiz com o grupo do Roupa Nova, fiz com a galera lá, então as entrevistas estão todas lá, que lá é onde eu tenho mais inscritos, mais seguidores.
Aí eu pego essa live aqui e coloco lá no canal no YouTube. Excelente. Então, é isso aí, cara. Te agradecer aí, o papo foi massa pra caramba. Que agradeço. E a gente vai trocando ideia aí e vai se falando aí. Tô sempre acompanhando o seu trabalho. Legal, cara. Obrigado aí pelo convite. E foi um prazer aí. E é isso, galera do Instagram, vamos dar uma força aí pra gente. Vamos seguir aí pra crescer todo mundo junto. Isso aí, a entrevista vai estar no canal Lelei Severo lá no YouTube. O canal tá com o meu nome lá. É isso aí. Matheus, um abração, tudo de bom aí. Vou Valeu. seguir na vida aí, com força. Um abração, valeu.